Nos tempos atuais, o que comumente chamamos conspirações teóricas, às vezes em poucos anos, todos confirmamos ser realidade. Vivemos há alguns anos um grande episódio desumano, na forma de um episódio sanitário internacional, que foi um grande problema sanitário internacional, cujas lições precisamos não esquecer. Se observarmos como ele ocorreu, como ele se desenvolveu e como ele finalizou-se, entre aspas, nós veremos que estamos diante de um conto muito similar aos contos de ficção. E de ficção totalmente distópica. Há algum tempo antes do episódio se iniciar, portanto antes do final do ano de 2019, naquele grande fórum anual internacional, e ali é onde os teóricos do caos se apresentam, alguém colocou a possibilidade de um evento internacional que estava por acontecer. Um grande evento sanitário internacional. Um evento sanitário pegando todas as nações, de ser uma grande oportunidade. Imagine você que só a ideia de um evento sanitário internacional ser uma grande oportunidade dita em um fórum eminentemente cultural já é algo sobre o qual nós deveríamos ter dado mais atenção e nos debruçado para entender o que é que estavam falando, qual o tamanho da bizarrice. Porque nesse tal fórum, normalmente, aparece de tudo, talvez aparecia, ou ainda aparece, porque as autoridades daquele país estão investigando os criadores e organizadores do fórum. Mas lá ao redor da apresentação e discussão de coisas interessantes no campo cultural da visão de mundo, da visão de época, de acontecimentos vindouros, possíveis, especulativos, etc., falam também de coisas muito distópicas, aberrativas e nonsense, com muita frequência, como, por exemplo, os argumentos da necessidade de redução populacional. Redução populacional são falas técnicas e muito claras no nosso entendimento. E se olharmos o que as teorias apresentadas, as publicações trazidas, os autores, eles são muito claros nas suas teses, que são ali dadas e recebidas, importâncias no sentido de considerações, por aquelas ideias, por aquelas colocações. Outro problema apresentado, como o da insustentabilidade alimentar, gerou em vários países europeus o cerceamento da atividade agropecuária e até o confisco das terras de agricultores, e também o experimento, com distribuição e alimentação por crianças, em escolas públicas, de cookies produzidos com insetos, cultivados para isso. Mas acabou se desenvolvendo o tal problema sanitário internacional, primeiro através do fato de que havia um agente patológico, como uma forte gripe, acometendo as pessoas e depois, com uma narrativa midiática única em estilo e hegemônica em sua frequência de movimentos e conteúdos, distribuídos diariamente, focando principalmente em quantidade e na nossa incapacidade em lidar com o referido patógeno, de que só havia uma única solução, que não havia tratamento de combate imediato, etc., etc. Todos os dias, em todas as mídias, vindas de uma fonte única, através das agências internacionais de notícia, e que imputaram as pessoas que ficassem em casa em frequentes lockdowns e que aguardassem o achatamento da curva, que esperassem mais um pouco que precisavam proteger o outro, etc. Tudo sem nenhum fundamento científico. E as pessoas foram obrigadas a usar máscaras sem nenhum fundamento científico, embora parecesse e até fosse publicado que havia. E foi estabelecida uma intimidação, um afastamento social na forma de um distanciamento nos lugares públicos e coisas do gênero que penalizaram todos, sobretudo as crianças. Mas que penalizou também e muito profissionais liberais, pequenos investidores, pequenas empresas, autônomos, pessoas, toda a chamada classe média, e sobretudo as crianças na sua questão escolar, na construção da sua cognição, na construção da sua bagagem relacional, uma vez que precisavam ficar em casa, uma vez que não tiveram aula, e sobretudo, e por fim, na obrigação e aquiescência cega das pessoas em se inocularem com substâncias que acabou se demonstrando que eram experimentais. Também os testes exigidos não haviam sido feitos,
No primeiro momento, eram chamados de um produto consagrado, que tem um nome, que tem características, que funciona no mercado, para vários problemas de doenças, de acometimentos de época e etc., que as pessoas, crianças e etc., passam há décadas, algumas delas há mais de século. E no primeiro momento usaram o nome desse produto, depois não era. Usaram o segundo nome. E depois percebeu-se que também o nome não descrevia exatamente o que a substância fazia, porque a substância também não fazia aquilo que era a proposta, tanto do consumo da inoculação, quanto da intimidação da sociedade pela mídia para usar, quanto da mesma intimidação dos governos para adquirirem a substância. E a mídia sempre forçando ali para que isso fosse adquirido pelos governos e consumido, e percebeu-se que o nome ou a qualificação técnica medicamentosa para os produtos não descreviam. Na verdade, o que eles faziam, sem contar o fato de que eram substâncias agregadas de elementos químicos constituintes completamente experimentais, os quais são questionados por especialistas até hoje. Então, no link, tem um link nos comentários, no primeiro comentário, e na descrição desse vídeo tem o link de um médico que está mostrando 5, 6 anos depois como está essa situação dessas pessoas inoculadas e das pessoas também que não foram inoculadas. Porque teve muitas pessoas que tiveram muita resistência a essa coisa positivista de supremacia da ciência, coisa que já acabou há mais de 200 anos, mas que vez por outra essas ondas pegam novamente a mentalidade das pessoas, principalmente com a mídia, com a narrativa massacrante como foi, e as pessoas ficavam seguindo a imprensa, boa parte dela cientificamente analfabeta, achando que a ciência era ou é o suprassumo das coisas que precisam ser seguidas, se consagradas por décadas e séculos na cultura, o que as fazem testadas e seguras. Enquanto que isso é um positivismo, crença na supremacia da ciência. É um ponto de vista atrasado, porque não se pode abrir mão das tradições culturais daquilo que é seguro e que a civilização vem fazendo. E se forem produtos sanitários, não se pode alterar a fórmula do que funciona. Muito menos intimidarem os médicos de trabalharem. O mesmo caso precisamos olhar com atenção as teorias contemporâneas que falam da nossa incapacidade para produzir alimentos sustentavelmente, porque a humanidade sempre aperfeiçoa o que faz. É essa a nossa cultura. O que há de verdade é uma insustentabilidade enorme dessas teorias dos teóricos do caos nas reuniões do fórum, ao redor disso. E aí precisamos mesmo, em situações normais, descartar teorias assim que o ideal é comer insetos, porque a produção de insetos e os insetos fornecem substâncias alimentares e que são ecológicos de se produzir. Da mesma forma, precisamos estar atentos para agentes autoritários, muitas vezes municipais, que em situações assim excedem. Só até o achatamento da curva precisamos nós agora, sempre e mais do que nunca, atentar para o que dizem. Follow the money. Siga o dinheiro e verá as verdadeiras intenções. Na verdade, boa parte dos problemas apresentados no tal fórum são fictícios. Existem, mas sempre existiram, e sua solução passa por aumento, não por diminuição. E eles e seus autores observem os textos dos anos 1990 no fórum, onde gestaram essas e outras ocorrências possíveis. Para pregarem o seu caos, inventam problemas e propõem bizarras soluções. Canal Trapalhado. Fique conosco. Compartilhe nossos conteúdos. Cuide-se. Comente, inscreva-se e dê seu like. O link está na descrição e nos comentários.